Meus amados, o tema para a nossa meditação nesta noite, ela é as tempestades da vida. E o texto que nós vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 16. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram ao lago, entraram em um barco e começaram a travessia a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado uns 25 a 30 estádios, que significa 5 a 6 quilômetros, viram que Jesus se aproximava do barco, andando sobre o lago, e ficaram atemorizados. Ele, porém, lhe disse: "Sou eu, não tenha medo." Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós suplicamos a Tua bênção, que a Tua graça seja abundante sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos estar sentados? Meus amados, o tema desta noite é um tema interessante que reflete muito esse momento que vivemos. Nós estamos aí findando mais um ano, e se nós analisarmos a nossa vida, quantas dificuldades nós vivemos, quantas tempestades elas nos afrontaram, mas uma certeza que existe no nosso coração todos os dias é a certeza de que céus e terras passarão, as situações acontecem, mas a palavra do Senhor, ela permanece para todo sempre. É o que nos conforta hoje como servos de Deus, como igreja. É o que tem nos confortado ao findar deste ano e analisarmos o quanto Deus fez por nós, ou ainda estamos vivendo os intempéries da vida terrena, que fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa caminhada. E é sobre esse tema que nós vamos falar nesta noite. Foi essa experiências que os discípulos viveram naquele momento. E quando nós começamos a falar, meus amados, do Evangelho de João, o Evangelho de João, ele tem uma característica diferente dos demais evangelhos. Quando nós observamos o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, podemos dizer que ele tem a mesma visão, ou a mesma ótica, e é por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos. São evangelhos que as experiências que foram vividas nesses 3 livros, elas estão muito parecidas entre eles. Mas João, ele tem uma característica diferente. O João que escreveu aqui o Evangelho de João, não foi o João Batista, mas sim o João Evangelista, João discípulo, filho de Zebedeu. Um homem que tinha uma proximidade muito intensa com Jesus. Ele tinha um relacionamento muito próximo com o nosso Deus. Tanto é que muitas experiências vividas na palavra sempre cita Pedro, Tiago e João. Homens que viveram intensamente ali, se relacionaram com o Senhor. Isso para nós já traz um grande alerta, uma afirmação muito maravilhosa. Quanto mais nós estamos próximos do Senhor, mais temos intimidade com Ele. Essa intimidade era tão intensa com o apóstolo João ali, com o discípulo João, que ele é chamado do discípulo do amor. O homem a que Jesus mais amava, não que os outros não tinham
o mesmo amor de Deus, mas por essa intensidade tão próxima. E é isso, muitas vezes, nós precisamos viver na nossa vida. Nós não podemos viver um evangelho distante. Nós não podemos viver uma experiência longe. Quanto mais nós estamos junto ao nosso Deus, mais ouvimos a sua voz, mais sentimos a sua presença, mais necessitados nós somos diante das grandes tempestades que sobrevêm sobre nós. E essa era uma das características deste servo de Deus, deste homem que Deus usou de uma forma muito poderosa para escrever o livro de Apocalipse, para escrever as cartas finais ali. Um homem que também ele morou em Éfeso e pastoreou a igreja de Éfeso. E quando falamos de característica de evangelho, João, como nós falamos, ele tem algo diferente. O evangelho de João não fala de escatologia, não fala da infância de Jesus, não fala de muitos detalhes da vida de Jesus. Mas o grande foco do evangelho de João é anunciar de uma forma muito plena, muito maravilhosa, a grandeza de um Deus que se fez carne, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Logo no primeiro capítulo, como em Gênesis, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, isso que diferencia a característica do Evangelho de João, da forma que ele escreve, da experiência, né, que o Evangelho traz para nós. Fala de 7 milagres, fala dos 7 eu sou. Fala das últimas palavras de Jesus ali, consolando no Evangelho de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O que o evangelista João queria deixar ali para a igreja, para nós hoje, é a certeza de que Deus é soberano sobre todas as coisas. A sua providência, Ele está presente na vida da igreja. Ele não abandonará o seu povo, louvado seja o nome do Senhor. É esta certeza que nós temos todos os dias. E este é o intuito do evangelista João, que escreveu essas cartas. Ela é endereçada a judeus, a gentios. Ele escreve, como já falamos ali em Éfeso, ele morou muito tempo em Éfeso. E há uma forte evidência que esse evangelho foi escrito aproximadamente entre o ano 80 e 96 depois de Cristo. E ele terminou os seus dias ali na ilha de Patmos. Morreu por morte morrida mesmo, de velhice. Mas a sua mensagem, meus amados, a mensagem que ele foi inspirado ali, que ele viveu, a mensagem que o Verbo estava presente, a verdade que está descrita em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É baseado nessa estrutura que o Evangelho ele foi escrito. E quando nós lemos aqui no capítulo 6, né, a experiência que Jesus estava vivendo ali com seus discípulos, o capítulo 6 começa a falar conosco sobre uma experiência gloriosa, a multiplicação dos pães e dos peixes, aonde Jesus ali multiplicou e alimentou uma grande multidão. Depois dessa experiência, o texto que nós lemos fala sobre isso, que diante daquela situação, os discípulos entram no barco para atravessar para o outro lado, em direção a Cafarnaum. O Evangelho de João não fala sobre isso, mas o Evangelho de Marcos diz que Jesus insistiu que os discípulos entrassem naquele barco. E por certo havia uma grande alegria no coração dos discípulos, por viver aquela experiência. Certamente eles estavam alegres por ver grandiosa experiência
que o próprio Senhor tinha feito naquele lugar, aonde ele tinha multiplicado 5 pães e 2 peixinhos. E a palavra diz que sobraram ainda 12 cestos de pães. E Jesus manda eles atravessar para o outro lado, para Cafarnaum. Interessante que logo que começaram aquela viagem, algo começou a acontecer. Algo estranho. O tempo muda repentinamente. O perigo era iminente, a ameaça era real. Diante daquela situação, o naufrágio era inevitável. E os discípulos ali, diante da ordem do Senhor, porque aqui não descreve com clareza, mas em Mateus fala sobre isso, em Marcos fala sobre isso, que Jesus o forçou que eles entrassem no barco. Eles obedeceram e foram empurrados para uma tão grande tempestade. Diante dessa situação, como podemos entender isso, meus amados? Por que Jesus, ele sempre permite que sejamos apanhados de surpresa em situações adversas? E muitas vezes isso, ele entra na nossa mente, no nosso coração. Por que Jesus nos coloca nas crises existenciais que vivemos? E muitas vezes somos sacudidos pelos vendavais da vida. E muitas vezes acidentes trágicos, perdas dolorosas, doenças graves que assolam. E muitas vezes questionamos o porquê que vivemos tais situações na nossa vida. Certamente era um questionamento na vida dos discípulos ali. O porquê que Jesus nos colocou naquele barco, nos insistiu para entrarmos naquele barco, para irmos, se Ele sabia exatamente o que iria acontecer. Meus amados, a existência de problemas não significa que estamos fora dos propósitos de Deus. Deus, Ele não está indiferente à nossa dor e às nossas dificuldades. E, na verdade, a vida cristã não é uma sala VIP. E, infelizmente, hoje, muitos pensam que servir a Deus é estar dentro de uma redoma, livre dos intempéries da vida terrena. Muito pelo contrário. Nós estamos num campo de lutas intensas, vivendo também as mesmas dificuldades. E qual tem sido a diferença de nós para o mundo, para aqueles que não têm ao Senhor? A diferença, meus amados, ela está no fundamento a qual nós estamos firmados. O fundamento sobre o qual construímos a nossa casa. Este é o grande segredo. Jesus fala que o insensato ele constrói a sua casa sobre a areia, mas o sábio edifica sobre a rocha. Ambas estão construídas e sofrem os mesmos intempéries. As chuvas, os ventos, os temporais. E uma casa cai e a outra permanece. E o que diferencia essas duas? O que diferencia essas duas é o fundamento a qual nós estamos firmados. Essa é a grande diferença. Então nós, servos de Deus, nós também sofremos os intempéries desta vida. Nós sofremos também as consequências desta vida, seja no âmbito social, seja na crise econômica, seja nas dificuldades da sociedade, que muitos entristecem diante de um mundo tão difícil de se viver, mas são os intempéries da vida. Os discípulos ali foram empurrados para viver aquela situação, mas uma certeza nós temos: as tempestades que vivemos,
ela não nos destrói, mas nos mostra o grande amor de Deus para as nossas vidas. Experiências no passado de homens que viveram, quando Davi foi ungido rei e Saul começou a persegui-lo. Como entender isso? Mas Deus estava preparando todas as coisas. As perseguições de Saul eram ferramentas que Deus estava forjando a vida de Davi para um futuro promissor no reinado de Israel. Como entender o que você está vivendo nesta noite? E muitas vezes, eu já vivi, todos nós vivemos interrogações da nossa vida. O porquê que eu estou sofrendo isso, Senhor? Eu sou teu servo, eu faço a tua obra, eu estou te servindo, eu oro, eu busco ao Senhor e as coisas estão acontecendo. Uma coisa nós sabemos: o sofrimento é a escola que o Espírito Santo nos molda todos os dias. E podemos dizer que os desertos desta vida, eles não podem ser moradas, mas têm que ser passagem. Se nós estamos passando pelos temporais desta vida, se nós estamos passando pelos desertos desta vida, saiba que há a provisão de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E diante dessas tempestades, muitas vezes Deus permite isso para nos provar. É uma oportunidade de sentirmos que Ele está tão próximo de nós. Sentimos que Ele estará operando o livramento através do seu amor. E é por isso que nós não podemos ficar desanimados. Elas podem vir de uma forma inesperada, mas Deus está conosco, louvado seja o nome do Senhor. Deus está trabalhando conosco, meus amados. Deus está forjando as nossas vidas, porque estamos diante, de grandes desafios para o próximo ano, mas sabemos que o nosso Deus está conosco. O texto nos fala, meus amados, versículo 17, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e ainda Jesus não tinha encontrado eles. Isso nos faz entender que Jesus, com certeza, tinha falado com eles: olha, vocês vão, que eu vou encontrar vocês. E talvez isso, meus amados, o que pode nos deixar mais aflitos nesta vida é quando achamos que Jesus está demorando. Diante daquela temporal, daquela tempestade naquele lago, certamente no coração dos discípulos havia um sentimento: mas Jesus falou que estaria conosco e Ele está demorando. E isso nos faz entender que nós devemos lidar com aquilo que é o tempo de Deus. Não é o tempo nosso que é favorável, não é o meu tempo que é a minha vontade, mas Deus tem uma agenda preparada e tudo está diante dele, nada foge ao seu controle. Nada foge ao seu controle. Como entender o poder de Deus na crise que muitas vezes nos sufoca? Como conciliar o amor de Deus diante do sofrimento? Quantas vezes nós questionamos: mas Senhor, eu estou sofrendo, mas cadê o teu amor? Meus amados, este drama da demora fora vivida pela família de Betânia, onde Lázaro, a família de Lázaro ali, viveu exatamente essa, não a demora do Senhor, mas o tempo oportuno. Quando Lázaro morre, as irmãs Marta e Maria pediram para que mensageiros fossem até Jesus, dizendo: olha, aquele a quem tu amas morreu.
E certamente havia no coração daquelas mulheres a certeza: ele vai vir, ele vai demorar. A certeza, meus amados, que nós temos que, diante dos nossos grandes desafios, Deus, Ele tem preparado todas as coisas. E a palavra diz que quando Jesus chegou ali na casa daquela família, Lázaro já estava morto. E a grande pergunta é: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Certamente era essa indagação dos discípulos no mar, mas Jesus falou que estaria conosco, e o temporal, a tempestade, ela veio, e agora? Deus nunca se atrasa. Deus, Ele não se atrasa. O verso 17 diz que, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro, e Jesus ainda não tinha vindo. E se levantou, e o mar se levantou, porque o vento soprava. Naquele momento, meus amados, verso 18, os discípulos ali, à beira daquela noite, daquela tempestade, os discípulos, de certa forma, tentaram, de alguma forma, mudar aquela situação. Porque alguns ali eram pescadores e conheciam muito bem, era algo comum para eles, mas aquela tempestade era diferente. Então, eles conheciam muito bem, mas eles foram apanhados de surpresa. E como controlar essa situação? E isso para nós, meus amados, traz um ensinamento maravilhoso. Muitas vezes queremos nós lutarmos contra aquilo que Deus permitiu na nossa vida. Quantas vezes nós queremos, de alguma forma, tentar ajudar a Deus de alguma forma, mas as nossas forças, elas são em vão. Muitas vezes nós nos esforçamos e nada acontece. E nada acontece. Nós devemos esperar no Senhor. Verso 19 diz que, e tendo navegado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, eles temeram. O evangelista Mateus fala que aqui era mais ou menos a quarta vigília. Essa mesma experiência foi aquela experiência que Pedro anda sobre as águas, é a mesma passagem, só que João não relata isso aqui. Então ali era aproximadamente 3 horas da madrugada. Então eles já estavam cansados, e diante daquela situação toda, daquele medo da morte, Jesus se apresenta a eles naquele lugar. E ao invés da presença de Jesus trazer conforto, trouxe medo. Eles ficaram possuídos de temor. Os discípulos, meus amados, muitas vezes as esperanças nossas humanas, elas chegam ao fim. Então Jesus, ele caminha sobre o mar, porque ele tem um poder sobrenatural sobre todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Tudo está diante dele. Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. O socorro de Deus, ele vem sempre em hora oportuna. Aquela tempestade, nós cremos que a maior finalidade ali era levar os discípulos a viver uma experiência. E quem sabe você está vivendo os temporais desta vida. Quem sabe Deus quer te levar a uma experiência mais profunda, mais próxima, ter um relacionamento mais próximo com o nosso Deus. As tempestades, meus amados, elas não são autônomas, mas elas estão dentro de um projeto de Deus, na agenda de Deus. Elas não aparecem simplesmente, elas são enviadas porque Deus tem algo a realizar. As tempestades não vêm para nos destruir, mas vêm para nos fortalecer.
Os discípulos, naquele momento, conheceram que Jesus estava ali. E no verso 20, algo tremendo. Quando Jesus ele entra no barco, ele poderia muito bem aqui acalmar a tempestade. Mas primeiro, ele acalma os discípulos. Ele acalma os discípulos. Jesus está mostrando aqui que há tempestades na nossa vida que são internas, que são nossas, que estão dentro de nós. A tempestade era maior intimamente do que a que estava fora. O problema interno era maior do que o externo. Jesus, ele compreendeu isso claramente. E o que trouxe sossego para aqueles discípulos ali é quando Jesus falou: não temas, eu estou aqui. Não temas, sou eu, não temais. Meus amados, o que pode trazer para o nosso coração a certeza de que estamos com Ele é quando ouvimos a sua voz. E Deus, Ele está falando. Deus, Ele não cessa de falar. Quem sabe você está vivendo uma grande tempestade. Quem sabe você está lutando contra algo que é muito maior do que você. E você não consegue. Porque você é limitado, você é pequeno. Mas quando eles ouviram a voz de Jesus, dizendo: sou eu, não temais, eles acalmaram. E com a presença de Jesus, eles chegaram do outro lado. Jesus compreendeu que o maior problema não eram os fatos. Jesus compreendeu que o maior problema eram os sentimentos. Quantas vezes nós somos levados a vivermos as ansiedades desta vida, seja por um problema familiar, algo emocional, algo que entristeceu o nosso coração, as ansiedades desta vida, o medo, a dor, as incertezas do amanhã. Isso nos consome todos os dias. Mas como os discípulos ali viveram uma experiência gloriosa, nós também, como servos de Deus, devemos viver essa experiência. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O que pode consolar o teu coração nesta noite não é os nossos argumentos, não é a minha força, não é a minha sabedoria, a minha cultura. O que pode me consolar nesta noite diante das tempestades desta vida, das incertezas de uma vida, dos intempéries presentes que vivemos, é a doce voz de Jesus. É a doce voz de Jesus que pode consolar o teu coração. E como é bom, meus amados, quando estamos vivendo as dificuldades desta vida e quando Deus nos visita, quando lemos a sua palavra, como nos conforta para prosseguirmos um pouco mais, para chegarmos do outro lado. Nós estamos vivemos grandes desafios neste ano, mas temos uma outra etapa que está por vir. E nós cremos intensamente que Deus estará conosco todos os dias. É isso que nos conforta, meus amados. É isso que nos alegra na sua presença.
É a certeza de que Ele estará conosco nas nossas adversidades, nos nossos medos, nas nossas incertezas, naquilo que te preocupa, que muitas vezes te consome. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Como é difícil viver isso hoje num mundo tão materialista, mas nós cremos que Deus tem sustentado as nossas vidas. E para concluirmos essa mensagem aqui, meus amados, por que Jesus andou sobre as águas? Jesus andou sobre as águas para revelar aos seus discípulos a sua autoridade. Não é a autoridade desta vida que nos dirige. Sofremos intempéries por consequências, mas o que nos governa é a sua divindade. Porque Deus estabelece seu tempo e a providência de Deus nunca falha. Pode ser que você não entenda por que você está vivendo isso hoje, mas quando confiamos na providência de Deus, nós vamos viver experiências gloriosas. Jesus andou sobre as águas para revelar que Ele é o Rei de todas as coisas. Nada está oculto, nada foge à sua vontade. Somente o Criador poderia desafiar as leis da natureza e andar pelas águas. O profeta Naum escreve em Naum 1:3, diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Que as tempestades desta vida não venham te entristecer, mas que você possa confiar mais no Senhor. Confie na providência dEle. Confie que esse momento vai passar. A tormenta, ela vem, mas Deus tem um porto seguro para nós. Deus tem um lugar de segurança para nós. Vamos passar. E que, ao passarmos, a segurança é: Ele está conosco. Não vos preocupeis com esta vida, mas que possamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Senhor, está tudo tão difícil, Senhor, mas eu confio em Ti, Senhor. Que no próximo ano, nesse 2024, possamos também, os intempéries virão, mais intensos ainda, mas a sua providência é real, a sua presença é doce e a sua palavra nos faz descansar. Amém? Convidamos a igreja a estar de pé, vamos louvar o Senhor.